Esse vídeo é pra você que se sente velha, que sente que seu tempo já passou, que agora é isso aí, não tem mais jeito. Porque quando você era jovem você poderia ter feito diferente, mas não fez. E agora você está velha, perdida. Bora conversar. Pega aí um café, bater um papo, que Deus me trouxe aqui. Eu fiz um vídeo em 2017, quando voltei para o Brasil, quando eu estava com 34 anos. Nesse vídeo eu dizia, você não está velha. O ano que você nasce, ele é só uma referência de quando você nasceu. Ele não é uma referência de se você está velha ou não. Foi muito louco, porque já no ano seguinte, aos 35, eu comecei a sentir uma mudança drástica no meu corpo. De assim, tô ficando velha, sabe? Foi a primeira vez que eu comecei, gente, eu tô ficando velha. Os cabelos brancos. Eu nasci com uma genética maravilhosa de não ter muita ruga, né? Eu tenho 37, eu não tenho muita ruga. É coisa da mama e do papa isso. Mas eu comecei a sentir, tipo, meu corpo enferrujadinho, os cabelinhos brancos aparecendo, um pouquinho mais flácida, sabe? Tipo, eu sempre fui gordinha, mas a gordinha durinha, sabe? Mais molinha. Comecei a sentir uma mudança drástica na minha... Preciso de mais silêncio, preciso descansar mais. Sabe umas coisas de velho, gente? E eu comecei a falar, nossa, antigamente eu falava pra galera que eles não estavam velhas, mas acho que no fim talvez eles estivessem, né? Sei lá. Mas não é nem sobre isso que eu quero falar. Porque tem a parte do corpo, né? Você nasceu, você tá envelhecendo, né? Então, assim, tudo bem, mas é muito louco porque a gente vive numa sociedade, eu vivo falando disso, né, da super expectativa em cima da mulher, que a gente tem muitos papéis pra preencher e tal. Um deles é essa cultura da adoração à juventude, né? Então, assim, a referência da mulher ideal é uma mulher que tá, sei lá, no máximo com 30, sem rugas, tanto que tem todos esses procedimentos estéticos. Por que tem tanto procedimento estético contra a ruga? Porque a ruga não é bem vista, né? Por que tem tanta tinta de cabelo? Porque o cabelo branco não é bem visto. Então existe toda uma pressão também para a mulher que envelhece de permanecer jovem. Existe socialmente essa pressão. Não sou eu que tô falando, é você olhar e você ver. É claro, né? É tão parte da cultura, é tão parte do contexto, é tão parte do que a sua família sempre falou, do que tá sempre rolando, que você não questiona. Fala, nossa, mas será? O importante nesse processo de envelhecimento é a gente ir ajustando a nossa visão para a idade que a gente tá, né? Então eu tenho alguns paradigmas aqui algumas perspectivas que vão questionar o seu paradigma que eu quero compartilhar com você. Que, assim, tira da tua cabeça que você tinha que ter a tua vida resolvida até os 30. Porque tem muito essa concepção, Eu vou falar da realidade da minha bolha, né? Do que eu vivi. Onde eu vivi, como eu vivi, era assim. Você tá na escola, aí você vai fazer uma faculdade. Escola, gente, na faculdade. Se precisar, ok, um ano de cursinho aí. Então, terminei a escola, fiz um ano de cursinho, entrei na faculdade. Entrei na faculdade com 19 anos. 19 anos. O que eu ia saber, gente, que eu ia querer da minha vida com 19 anos? Já começa aí. Aí você tá com 22, você tem que arranjar um estágio numa grande empresa pra você ser efetivado. E quando você for se formar, você já tá numa empresa, começar a construir a sua carreira, que é uma coisa longa. E aí, com 30, você já virou diretor, você já comprou um apartamento, você já foi pra Paris, você já teve um filho. 30. Hoje eu tô com 37, eu olho pra trás e falo assim, 30 era tão nova. É muito nova ainda, 30. Mas a gente vive nesse contexto de que até os 30 você tem que estar resolvida. Sendo que assim, pra mim os 30 foi o começo. É muito doido, eu fico pensando ainda, tipo, nossa, imagina eu daqui a 10 anos, cara. Quanto eu vou saber, o quanto eu vou ter estudado, o quanto eu vou ter aprendido. Meu Deus do céu, sabe? É muito empolgante, assim, pra mim pensar nisso, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem que questionar é essa ideia de que você tem que ter a tua vida resolvida aos 30. Você não tem que ter a sua vida resolvida aos 30, tá? E outro, o que acontece muitas vezes, a galera que chega até mim falando assim, meu tempo já passou. Essa é uma concepção que é da concepção da ódio à juventude. Tipo, eu só posso errar quando eu tô jovem. Eu só posso testar as coisas quando eu tô jovem. Eu só posso construir as coisas quando eu tô jovem. Imagina, eu tô com 40 anos, vou começar uma outra faculdade. E eu falo, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo. Eu falo isso inteiro, mas 10 anos vão passar. 10 anos vão passar. Seja você, com a idade que você tiver, 10 anos vão passar. Se tudo der certo, você não vai morrer. E aí, o que você vai ter construído? Você tá sempre construindo. Então, assim,
assim, não tá tarde pra você mudar de carreira, não tá tarde pra você terminar esse relacionamento morno aí que você tá, não tá tarde pra você escolher morar num lugar diferente, ter coisas diferentes. Claro, e eu não sou inocente, que quando a gente passa dos 30, muita gente antes dos 30, mas vamos botar assim, depois dos 30, eu senti muito depois dos 35, você vira adulta real, assim, adulta hardcore. E eu percebi muito isso quando eu voltei pro Brasil, com 34, depois de 11 anos morando na Austrália. Quando eu morava na Austrália, era eu e meu ex-marido, só nós dois. Eu não tinha que cuidar de ninguém, pensar em ninguém, fazer nada por ninguém, e ninguém fazia por mim. Era eu e ele ali, a gente fazia um pelo outro, mas nem se compara, né, quando você tá no lugar onde você nasceu, que tem toda a tua família, todos os seus amigos da escola, amigos da faculdade, amigos do não sei aonde, amigos do curso não sei o que. Você vai criando uma rede gigante. Eu não tinha essa rede, construí essa rede. Quando eu voltei pra cá, meu pai fez uma operação e eu fui pro hospital, eu e meu irmão, acompanhar meu pai. E aí o médico vinha explicar as coisas pra mim. E no meu casamento, vale dizer isso, no acordo ali do casamento, o meu ex-marido era a pessoa que fazia toda a parte burocrática das coisas. Ele tinha se formado em direito, então ele já tinha essa aptidão de ler contratos, de não sei o que. Ele só chegava e falava, assina isso aqui, né? Então quando eu saí desse casamento, que foi a mesma época que eu voltei pro Brasil, eu cresci assim tão rápido, porque tinha tanta coisa que eu vi que agora eu era responsável, sabe? E sem essa figura do meu ex pra tomar frente em assuntos chatos, burocráticos, eu tive que começar a me desenvolver. E esse dia no hospital, que tava eu e meu irmão e o médico veio falar com a gente, eu fiquei muito assim, preciso ligar pra minha mãe. Preciso de um adulto aqui. E aí foi a hora que eu falei, eu sou adulta, fudeu, mano. Eu sou a pessoa agora. Porque os meus pais estão entrando na terceira idade. Não tem mais como chamar eles. Sou eu que tô assinando os documentos deles, as permissões deles. Se eu permito ou não permito esse tipo de procedimento, se eu permito... Quem sou eu pra permitir alguma coisa pro meu pai, gente? Sabe? Esse momento eu tô até meio irritada. Talvez você esteja olhando pra mim e falando, Fê, ridícula, demorou. Talvez eu tenha demorado, porque eu morei fora, entendeu? Eu não tava perto. Tanto que eu vi o meu irmão, que é mais novo, tomar muito mais frente do que eu. Sendo que eu sempre me vi como a mais velha, sabe? A mais responsável. E eu assim, vai lá, resolve. Medo, né? Então eu comecei depois dos 35, ter muitas coisas de assim, eu tô mais velha. Não tem essa. A gente tá nessa faixa etária, eu acho que começa dos 30 aos 50, vamos dizer assim, que é a fase que você é responsável. Porque o pessoal antes é muito novo e o pessoal depois é muito velho. Então você é a pessoa que é o adulto responsável pela... Sabe que nem quando você ia em excursão de escola, que tinha até um adulto responsável? Você é o adulto responsável agora. Medo. E aí, ainda tenho, gente, é uma responsa grande. Então, tô falando tudo isso porque eu sei que quando você quer mudar de carreira e você tá nessa faixa etária, é muito mais complexo do que quando você tá com 25, sabe? Considerando que com 25 você não é a pessoa responsável, porque eu sei que muitas vezes a vida não é tão linear assim e tem gente que tem que segurar buchas muito mais sérias, muito mais cedo e tal, né? Então, perdoe a minha generalização. Mas existe mesmo, tipo, um movimento de quando você tá 30, né? Que você entra nos 30 que é adulto, você vai adquirindo mais responsabilidade, de repente você casa, aí você com outra pessoa, aí você tem filhos, aí outras pessoas dependem de você, seus pais começam a ter problemas de saúde, aí você é a pessoa que cuida dos pais, começa a ter essa fase, e você não é mais, vou fazer o que quiser, né? Tipo, livre. Não é, sem responsabilidades. E ok, eu entendo que realmente ser adulto não é fácil, né? Mas... isso não quer dizer que tá tudo acabado, entendeu? Eu acho que essa que é a mudança de perspectiva. É você perceber que sim, não é que seu tempo passou, o seu tempo mudou. Ah, que beleza, né? Seu tempo não passou, o seu tempo mudou. E outra coisa, quando a gente começa a ter esse olhar de que meu tempo passou, a gente tá olhando pra trás como se tudo tivesse sido uma grande perda de tempo. Esquecendo que tudo que você fez, inclusive as cagadas e as opções bostas e as decisões erradas, te construíram a pessoa que você é hoje. Você aprendeu muito com isso, né? Tipo assim, como é que eu aprendi que botar o dedo na tomada dava choque? Foi porque a minha mãe me disse? Não, porque ela tentou me alertar. Mas eu sempre fui uma criança, o quê? Tinhosa. Eu botei o dedo na tomada. Levei um choque. Nunca mais botei o dedo na tomada. Quando eu olho pra trás, eu penso, que besta. Eu tinha 1 ano, provavelmente, né? Fui botar o dedo na tomada. Mas eu nunca saberia se não tivesse botado o dedo na tomada. E isso vale pra tudo, né? Eu nunca saberia que jornalismo não é pra mim se eu não tivesse feito jornalismo. Eu nunca saberia que fotografia não é pra mim se eu não tivesse feito fotografia. Eu achava o máximo os fotógrafos.
Ainda acho sexy. Tem um poder, né? Tem um certo poder, assim, é sexy. Eu acho muito sexy fotógrafo. E eu queria ser, né? Ai, eu quero ser essa pessoa. E aí eu fui fazer fotografia e falei, gente do céu, pra ser fotógrafo, meu amigo, você tem que ficar olhando pra mesma foto por dias, é um inferno. Trabalha na foto, pensa na foto. Ainda mais se for de exibição, né? Vai ter lá 12 fotografias, as melhores fotografias. Pra cada fotografia que você tira pra prestar, você tirou 30 que não prestam. Um inferno, não é pra mim. Ou seja, fiz amizades com fotógrafos, né, Dani? Mas não sou eu. Eu só descobri isso sobre mim porque eu fiz. E aí as burradas que eu fiz, as decisões, as relações que eu perdi, tudo isso, dinheiro que eu investi errado, dinheiro que eu deixei de ganhar, oportunidades que eu deixei de aproveitar, tudo isso fez parte da minha história. E o que acontece muitas vezes é que você tem um olhar extremamente injusto pro seu passado. E você olha e fala assim, eu devia ter feito tudo diferente. Geralmente quem tá com crise de idade tem essa crise, né? De olhar pra trás e falar, mas o que eu fiz na minha vida? Fazer aquele balanço da vida, né? Você fez o que fazia sentido na hora? O que você não pode fazer é olhar com o olhar que você tem hoje, pra alguém que já passou por 1001, olhar pra sua coitadinha de 20 e tantos anos e falar, ela devia ter sabido diferente. Ela não tinha como saber diferente, ela não tinha vivido o que você viveu, entendeu? Então eu acredito muito que essa coisa de envelhecer, ela pode ser uma potência muito grande se você mudar a sua perspectiva e começar realmente a questionar essa ideia de que você tinha que ter a tua vida resolvida com os 30. Tipo, começa a normalizar você mudar de carreira com 30. Óbvio que o processo é mais lento. Você tem que ir pro trabalho que você não gosta por um tempo pra você estudar uma outra coisa, pra você se preparar. Talvez o ritmo seja mais devagar, sabe? E claro, essa velocidade vai depender da sua carga de responsabilidade, né? Porque, por exemplo, eu tenho as minhas responsabilidades de adulta, mas eu não tenho filhos. E eu me comparo com as minhas amigas com filhos, elas têm uma carga maior. Filho, né, gente? Uma puta responsa. Então, assim, dependendo da sua carga de responsabilidade, dependendo do momento que você tá vivendo na tua vida, talvez as mudanças não aconteçam tão rapidamente quanto quando você era mais jovem. Mas isso não quer dizer que elas não estão disponíveis pra você? Hello? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é que a gente junta tudo num bolo só e acha tudo perdido, sabe? Não tá tudo perdido. Aliás, eu venho aqui como advogada do diabo, como advogada do bem e das possibilidades, pra te dizer, se teve alguma época da tua vida que você teve muitas chances de ser bem sucedida em alguma empreitada sua, esse momento é agora. Porque você nunca foi tão experiente e madura como você é hoje. Você nunca teve tanta experiência de vida, sabedoria que você conquista com os anos. Tu nunca teve. Você nunca soube tanto como você sabe hoje. Nunca. Hoje é o dia que você mais sabe de toda a tua vida. Porque é o dia que você tá mais velha. Até o dia que acabou e não vai ficar mais velha porque não acabou, né? Eu gosto de falar que vai acabar, porque a gente precisa ter essa perspectiva. Porque senão a gente fica achando que dá pra deixar tudo pra depois. E não, vai ter uma hora que vai acabar. Eu sei que é duro ouvir. A gente tem essa coisa de negação com a morte, né? Mas a gente vai morrer, isso é uma certeza. É muito doido, né? A única certeza é a coisa mais bizarra da gente falar. E eu fico até com medo, eu vou falar de morte no vídeo. Ué, vai todo mundo morrer? Deixa eu arrumar meu pé. Então, a gente tá nessa cultura que acha que a gente tem que ter tudo resolvido aos 30, quando passa dos 30, você acha que o tempo já passou. Seu tempo não passou. Talvez sim, né? O tempo em que você tinha, vamos dizer, mais disponibilidade, porque você não tinha tanta responsabilidade, mais tempo, era quando você era jovem, mas o que a gente vê muito é que os jovens não sabem aproveitar o tempo deles, né? Então, assim, a gente idealiza. Ai, a minha mãe falava muito isso quando eu era pequena, e eu cresci e discordo. Ela fala assim, ela falava muito isso quando eu era criança. Ah, eu queria voltar pros 20 com a cabeça dos 40. Ela falava muito isso. Eu não queria voltar pros 20, nem com a cabeça que eu tenho hoje. Porque faz parte dos 20 você ser meio atrapalhado. E eu escutei isso no Modern Family, sabe aquela série Modern Family? O pai, o Phil, tá falando com a Hailey, que tem 20 e poucos. Acho que ela foi expulsa da faculdade, alguma coisa assim. Ela, eu estraguei toda a minha vida. E ele fala assim, filha, os 20s, né, que são a fase dos 20 anos, é a fase que você quebra a cabeça. É assim mesmo. Os 20 são pra isso, pra quebrar a cabeça. E nossa, ele falou isso, eu falei, muito verdade. Imagina, os 20, a década dos 20, é a década que você acabou de virar adulta. Porque a década anterior você era de criança adolescente, né? Então você acabou de virar adulta. Você tá brincando de ser adulta. Você tá começando a ter responsabilidade, começando a ter conta no seu nome. Óbvio, de novo, né, gente? Eu tô falando de um recorte de pessoas, isso não é geral. Mas você entende, você tá passando por esse processo de amadurecimento, você vai testando as coisas. Isso aqui, eu fiz isso, não gostei. Fiz aquilo outro, não gostei. Me relacionei dessa maneira, não gostei. Me relacionei daquele outro jeito,
gostei mais, gostei desse tipo de gente, não gostei desse tipo de gente, errei com esse tipo de situação, né? Você vai vivendo para aprender. Piega, tem tanta lição na preguiça, meu Deus, né? Preguiça é uma coisa mal aproveitada. Mas é isso, vivendo e aprendendo, é bem isso. Então, minha amiga, eu acho assim, se você tá com 30, você tem muito mais chance de conseguir o que você quer do que quando você tava com 20. Se você tem 40, eu acredito que você tem muito mais chance de conseguir o que você quer do que quando você tinha 30. 50 e assim vai. Aí eu não sei, né? Quando entra na fase velhinha mesmo, como é que é? Eu acho que eu nem tenho como saber, né, gente? Mas eu sinto que essa nossa fase, assim, até os 50... É que eu tenho amigas com 50 e... Tem uma amiga muito próxima que tá com 53. Ela é tão jovem. Ela é jovem, claro, o corpo dela tá diferente. É uma amiga irmã, assim, de família, sabe? Ela é família. E, óbvio, ela tá mais velha, obviamente. Ela tá com 53. Ela é tão jovem, sabe? Se ela quisesse começar uma carreira agora, diferente... Ela tem tempo, sabe? E sabe o que te impede? Sabe o que te impede de ir atrás das suas coisas? Você que anda falando que seu tempo já passou. O que te impede é que você acumulou muitos medos ao longo da vida. Então, um processo que a gente tem que passar pra ter essa postura que eu tô falando de toda hora é hora, né? É a gente começar a trocar o nosso medo. É que é outra preguiça, é aquela coisa do gato escaldado. O gato escaldado tem medo de água fria. Quando você fica mais velha, você vai acumulando conhecimento, mas você também vai acumulando bordoada, né? E a grande dificuldade, e isso tem muito a ver com a gente ser madura emocionalmente, é porque a gente tá envelhecendo que a gente tá amadurecendo. Tanto que você vê muita gente, 50, 60, 70, 80 anos, são crianças, né? Criancinhas em corpos de velhinhos. Não tem a ver com isso, porque a maturidade emocional tem a ver com essa... em se manter aberta, em se manter corajosa, em se manter curiosa, em se manter encantada com a vida. Então a sua disponibilidade para apostar na vida, apostar em novos sonhos tem muito mais a ver com o seu encantamento e com a sua coragem do que com a sua idade. Só que com a idade a gente vai tomando mais bordoada. Gente, a vida não é um mar de rosas mesmo, assim, né? A vida é injusta, é cruel, não faz sentido, tem muito mistério, tem muita injustiça, tem muita coisa. Claro, o que dói, que nem eu com o dedo na tomada, né? O que dói a gente nunca esquece. Amiga, vou botar nessa tomada aí de novo, não, já aprendi. Então a gente começa a ter muito medo e aí, claro, a gente vai ficando mais receosa de apostar. Uma coisa que eu escuto muito nesse contexto de profissional, mas também de relacionamento, né? Mas eu botei tanta energia pra construir isso. Agora eu vou construir tudo do zero. Tem tanto isso quanto carreira quanto relacionamento, né? 30 e tantos é a fase que você já teve uma carreira. Aí você fala, nossa, mas eu fiz engenharia, fiz estágio de engenharia, fiz empresa número 1 de engenharia, empresa número 2. Tô na 5ª empresa de engenharia, finalmente consegui ter um cargo bom, que eu consigo comprar um filé mignon. E agora eu vou largar tudo pra virar massagista? Mas... E tudo que eu fiz na engenharia Eu amo massagem, eu quero ser massagista, eu acho o máximo fazer massagem nos outros, eu acho incrível o corpo. Mas eu vou largar tudo que eu fiz, então tem mais no jogo, assim, né? E relacionamento é a mesma coisa, tipo, meu relacionamento é meio bosta, a gente não transa, a gente não conversa, tudo meio assim, mas não me ama, né? Será que eu vou arranjar outra pessoa que me ama? Fica aí mesmo. Né? Quantos relacionamentos eu não vejo nessa faixa etária que estão nessa pegada? Mas a gente é tão... vai dando esse medo, essa preguiça. E eu acho super válido. Pra te falar a verdade, assim, eu te entendo, sabe? Eu também sinto isso em muitas coisas. Só que quando eu sinto isso na minha vida, eu vejo que eu tô abrindo mão do meu maior privilégio, que é viver. E pra viver a gente tem que arriscar. Tem que ter um certo risco. E óbvio que eu sei que a gente adulta não dá pra arriscar tanto quanto daria em outras fases da vida. Mas ainda dá, sabe? Então, tem esse quê de... Pra viver, você precisa dessa coisa da coragem, sabe? Eu vou fazer esse curso de massagem e vou ver no que dá. Eu vou terminar esse relacionamento e vou ver no que dá, sabe? Tem que ter esse... A pessoa que nunca falou assim, não, cara, eu tenho que ter coragem de terminar esse relacionamento e acreditar que tem coisas melhores pra mim, ficou presa no relacionamento. Pô, a pessoa que não teve coragem de enfrentar, que não tava mais realizada naquela profissão e começar a construir uma outra coisa, é uma pessoa que vai morrer tendo a história de uma história profissional não realizada. Isso então quer dizer que se eu apostar e tiver coragem vai dar tudo certo? Não quer dizer. Foda, né? Não quer dizer. Mas, se você continuar aos poucos engajando, olhando para os seus medos, desenvolvendo habilidades, aprendendo com outras pessoas, trabalhando sua inteligência emocional no sentido de se permanecer aberta, você vai aprendendo e você vai criando um outro processo. E pode ser que nesse processo você até encontre outras coisas que te façam brilhar os olhos, sabe?
Mas no fim, quando a gente fala assim, eu quero viver uma vida intensamente, é quando a gente pensa numa vida intensamente, a gente pensa, né, pulando de paraquedas, uhul, né, tipo, na balada, bebê, jovem, né, e tudo maravilhoso. Tem esses momentos, mas o viver intensamente significa, assim, se jogar. Não sei, né, quem que você admira, mas as pessoas que eu admiro são as pessoas corajosas. Nossa, coragem, assim, da pessoa que respirou fundo e deu aquele passo, sabe? Começou aquele processo, entrou naquela jornada e sim, correu riscos, mas quis viver, sabe? Porque o que eu vejo das pessoas que seguem o caminho, mas eu não... Vai que eu não encontro mais ninguém, vai que eu não... As pessoas mornas, elas não são pessoas que sentem que estão vivendo. Essas pessoas são as pessoas que falam com a sensação de que a vida tá escorrendo pelos meus dedos, eu não tô fazendo as coisas que eu quero. Então você vê que de uma maneira ou de outra a gente tá afadada a esse peso. Ou é o peso da coragem, vou arriscar, ou é o peso do minha vida passou e eu não fiz. Não vivi como eu achei que teria sido legal, sabe? E aí, sei lá, se você acredita em reencarnação, você fica pra próxima, mas eu não sei se eu acredito. Pra mim, assim, não é essa aqui é a vida. Mas sabe, né? Vai ver, rola, mas e se não rolar? Passou, eu perdi, não dá, tem que fazer alguma coisa. Então eu tenho naturalmente esse engajamento. E aí, pra terminar, eu queria adaptar uma frase do Harry Ford, mas eu vou adaptar, porque ele fala assim: se você acha que vai dar certo, ou se você acha que você tá errado, ou que vai dar errado, você está certo, né? E aí, assim, se você acha que você tá velha demais pra começar de novo, você tá certa. Se você acha que você não tá jovem demais, não tá velha demais pra começar de novo, você também tá certo, entende? Então é mais essa questão da perspectiva. E aí eu volto pra aquela frase que eu falei até no começo do vídeo. Tipo, a tua idade é uma referência do ano que você nasceu. Ela não pode ser uma referência do que você pode ou não pode fazer. Isso tá na tua cabeça, não tá na tua idade. Fica com essa. Boa sorte. Não, mas sério, gente, repensa as coisas. Repensa, começa a repensar. Muita gente tá nesse contexto aí, juventude, a gente não tá olhando como é foda a gente envelhecer, quanto que a gente aprende, quanto que a gente saca. Nossa, eu sinto que eu nunca fui tão jovem quanto eu sou hoje. Não de corpo, né? Porque de corpo eu tô vendo que eu tenho que correr atrás, mas de alma, sabe? Eu era tão mais tensa, tão mais rígida, julgava tantas pessoas, era tão cheia de verdades, era tão cheia de, eu sei... Tipo, a juventude também vem com uma certa arrogância que impede que a gente veja as coisas, sabe? De uma forma mais... Hoje em dia eu consigo ver tudo com tão mais complexidade, com tão mais nuance, eu consigo ter tão mais empatia, sabe? Foram coisas que eu aprendi porque eu envelheci, porque eu passei por situações. Então eu acho incrível envelhecer, sabe? Eu acho incrível o que a gente aprende. Cada aniversário, assim, eu acho que foda, sabe? E eu acho que eu gosto de envelhecer porque eu sinto que eu ando tendo coragem. Eu acho que quando você vai fazendo aniversário e você vai sentindo que é mais um ano que você não fez, mais um ano que você não fez nada pra mudar, mais um ano que você se acomodou, eu acho que aí vai pesando, sabe? Porque você fala, nossa, é mais um ano que eu não vivi. E eu sinto que não, sabe? Tipo, e acredite, gente, mas não idealize. É aos trancos e barrancos mesmo, tá? A minha vida é um grande trancos e barrancos. Mas eu gosto, porque é honesto, sei lá, é corajoso. E tem uma frase do Guimarães Rosa que eu amo. Eu vou até ler pra você, peraí. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Hasta luego, chiquita. O universo me trouxe aqui pra essa conversa com você. Tá precisando ouvir, não é à toa. Acho que é o que é à toa? Tem 1000 vídeos pra você assistir. Vai cair esse na tua mão? É porque você tá precisando ouvir essas coisas, amiga. Vamos lá? Vamos.